enquanto, nenhuma, né? O que dá para você fazer, visto que eu não conheço pelo menos nenhum fornecedor confiável de microdose no mercado hoje, devido a tudo que tem acontecido, é comprar uma balança de precisão no Mercado Livre, algumas cápsulas vazias e uma cuia ou um pilão. Faça a sua própria microdose, né? Eu talvez volte a trabalhar com as cápsulas depois que os meus processos se encerrarem. E assim, dado tudo que já aconteceu, eu vou ser condenado, provavelmente aqui no Paraná, vai subir STJ, STF, então muito tempo até isso acontecer. Eu ainda digo talvez porque as cápsulas costumam me frustrar bastante, né? Eu vendo cogumelo, eu passo guia de uso. Hoje em dia menos, mas muita gente não lê o guia de uso, né? E com as cápsulas existe um grande problema existe uma tendência muito grande das pessoas banalizarem a forma como deve ser feito, né? Porque de microdose é fácil, já postei no vídeo anterior, é fácil você empurrar com a barriga e usar da forma errada. As pessoas só querem trocar Ritalina ou qualquer outro remédio que seja pelas microdoses. E funciona durante um tempo, engana, mas cara, muleta, né? E porra, eu tô vendendo, eu sou o guardião da parada, eu tenho responsabilidade kármica, volta pra mim. Não quero me envolver com o uso incorreto da medicina, né? Deixa eu ver, mano, tem mais alguma coisa aqui. Seguinte, vídeo. It's not a disease, it's a coping mechanism. If I were to stress you right now, what would be your options? I could either get upset or I could leave. Flight or fight, yeah? But what if you didn't have those options? Then you're stuck. And now what does the brain do when you're stuck like that? It gets distracted. It gets tunes out. Yeah, it tunes out. You want to do other things, think about other things. Infants can't help but absorb the stress of their parents. Right. They can't help it. But parents are stressed, the child absorbs the stress. What can they do with it? They tune out. And that tuning out thing is programmed into the brain. And then 10 years later or 50 years later, we say, you got this disease. No, you don't. You've got a coping mechanism that's no longer working for you. Então, pelos stories anteriores, já deu para ter uma noção de qual é o meu ponto de vista acerca do TDAH. E também dos outros ditos transtornos psiquiátricos, né, que são, como o excelentíssimo doutor Wilson Gonzaga falaria, emergências espirituais. Eu vou linkar também aqui um artigo do New York Times, que eu traduzi para o blog da Koguzen, né, que fala um pouco sobre as descobertas recentes acerca do TDAH, que desmente tudo o que se sabia anteriormente, né? Mas eu vou resumir aqui. Ponto 1. O complexo médico farmacêutico, como sempre, mentiu para você. Não é doença, não é incurável, né? Não é a diabetes do cérebro, igual falavam antigamente. É um traço de personalidade. Ponto. E você só pode chamar isso de transtorno se te trouxer algum problema. Se a sua personalidade não estiver adequada ao ambiente no qual você se encontra, né? As pessoas com esse diagnóstico normalmente têm dificuldade de focar a atenção em um problema, em uma atividade, por tempo suficiente para resolvê-la, né? Por quê? Porque fica difícil, porque fica chato, porque não retorna dopamina o suficiente, né? E daí a pessoa vai buscar gratificação fácil em outro lugar. Inclusive por isso mesmo, as pessoas com essa configuração cerebral têm uma tendência muito mais alta do que o resto da população a desenvolver drogadição, né? A desenvolver transtorno generalizado de ansiedade, a TAG, né? São ansiosos. E assim, Ritalina não resolve. Aderal não resolve. Mas eu sinto que eu aprendo muito melhor. Maneiro, você está se enganando. Todos os estudos de longo prazo demonstram que isso é uma falsa percepção. O desempenho acadêmico das crianças que tomam isso, ao longo dos anos, não muda. Inclusive, muitas vezes piora. Porque a pessoa está se enganando de um lado e não está tratando o problema. Está mitigando o sintoma, não está resolvendo a raiz lá do bagulho. E quem usa muleta por muito tempo, acaba com a perna fraca, né? Mas o quê? Existe sim uma coisa que a Ritalina, que o Aderal, que esses estimulantes geram a longo prazo, que é confirmado que é estatisticamente relevante, que é problema de crescimento. Porque se está dando estimulante para a criança, afeta a qualidade do sono, a criança não cresce, né? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Tá, então assim, se você tem problema
que ele é originado por trauma, irmão, resolva esse trauma, dose alta, vai lá no fundo. É meio que o processo padrão de cura através dos enteógenos. Você tem que revisitar o evento, lidar melhor com ele, né? Esse para o caso de você ter um TDAH originado por trauma. Outros casos, né? Você tem que treinar o seu foco. Hoje em dia, o que a gente tem de terapia que funciona não só para TDAH, mas para qualquer outro transtorno, são práticas de atenção plena, né? Yoga, meditação. Você tem que treinar, focar a sua atenção. Ponto. Então você precisa, aprender a enfrentar tarefas chatas. Isso faz parte da vida adulta. Meu pai sempre falava pra mim, a diferença do adulto pra criança é que o adulto vai lá e faz. Ai, tá chovendo, tá frio, tá quente, tá ruim, tá chato. Irmão, você tem que fazer, faz. Não reclama que é mais difícil, né? Então esse é um sentido no qual você pode se desenvolver. Ok. 2, aprender a fazer com que as tarefas a princípio chatas fiquem mais aceitáveis. Você coloca ali um elemento lúdico, você enxerga um propósito, e daí muito maior a chance de você continuar naquela tarefa e não desistir, né? Então, o segundo possível caminho. E o terceiro caminho, você precisa entender se aquilo realmente faz sentido. Porque, se você não consegue focar no seu trabalho a ponto de precisar tomar um remédio para ficar nele, eu vejo muito isso, para e pensa, realmente vale a pena, faz sentido você estar dedicando sua vida nessa porra? Você precisa se drogar para estar nesse emprego? Irmão, procura outro, né? Então você tem que treinar para conseguir ser funcional dentro do ambiente no qual você se encontra, e você tem que também procurar um ambiente ao mesmo tempo no qual você não precisa se forçar a ser quem você não é, né? Mas TDAH é isso, irmão. Você tem uma dificuldade em focar. Treine o seu foco e se coloque em um local onde você queira focar na tarefa, né? É isso.